Então, voltando aqui, depois do intervalo, vamos fazer o exercício. Para compreendermos melhor o que é aceleração convectiva, vamos analisar um exercício prático. Considere o escoamento em regime permanente e incompressível. O que isso quer dizer, regime permanente? Quem lembra o que é um regime permanente e incompressível? Gente, quando eu falo que o regime é permanente, que informação eu estou incluindo aí? Quando eu falo que o escoamento é em regime permanente e incompressível. Velocidade constante, professora? Permanente é que não tem, o que o tempo é zero. É que não varia com o tempo. Isso. E incompressível é que é líquido. Líquido. Não é isso? Não é gás. Ok? Então, considera o escoamento em regime permanente. Transiente é que ele vai variar com o tempo. Permanente, ele não varia com o tempo, tá? Considera o escoamento em regime permanente e incompressível através do canal plano convergente, mostrado na figura 3.5. Em um dado instante t igual a zero, selecionamos um volume para estudo na posição x1 e o acompanhamos por um intervalo de tempo dt até a posição x2. Em x2, o volume permanece constante, porém sua geometria é alterada. Então, a gente vê que o volume permanece constante, porém a geometria é alterada, sofrendo uma expansão linear na direção do eixo x. Como a gente viu lá, a partícula sofreu uma expansão linear no eixo x. Mas o volume permaneceu o mesmo. Porque o fluido é incompressível. Então, eu não posso mudar o volume dele. Não é isso? Isso ocorre porque as partículas na linha de centro se aceleraram para que toda a massa seja capaz de atravessar a área de menor seção. Sendo o regime permanente, o volume em x1 sempre terá a mesma geometria, pois localmente a aceleração é igual a zero. Fato que se repete em x2. Portanto, para o exemplo de aceleração convectiva, as partículas estão sujeitas a uma aceleração em relação ao espaço, independente do tempo. O que ele quer dizer aqui é que há uma mudança, né? Porque houve uma aceleração, uma mudança em relação ao comportamento dessa partícula. Teve esse tipo de aceleração convectiva, que é quando ela muda, né? A partícula vai se ajustar para passar aqui. A gente tem um diâmetro bem maior no x1 e um diâmetro bem menor no x2. Então, há esse tipo de mudança no comportamento, onde há mesmo o fluido sendo incompressível, ele muda, né? Ele vai ficar mais baixo aqui, vocês verem que ele reduz a altura e ele fica mais na horizontal, achatado na horizontal, para conseguir passar nesse outro diâmetro. Então, a partícula se ajusta ao diâmetro. Então, ele está dizendo que, apesar da aceleração ser igual a zero, ela muda, ela tem uma aceleração convectiva, porque, em relação ao espaço, está havendo essa aceleração. Ela não está acelerando, mas está acelerando em relação ao espaço, porque houve uma movimentação na forma que a partícula se moveu. Então, de forma espacial, apesar de o volume permanecer constante no meu volume de controle aí, né? Ele está constante. Aí a gente pensa que não houve mudança. Porque eu vejo o volume lá, não saiu do lugar, mas as partículas, elas estão sempre se movimentando.
Então, de forma espacial, existe uma aceleração da partícula. É o que ele quer dizer do raciocínio físico aí, né? Aí, a análise diferencial da conservação da massa diz o seguinte, que para descrever a equação diferencial da conservação da massa, vamos partir da equação da conservação de massa para um volume de controle em sua forma integral. Então, a gente tem, quando a gente tinha a forma integral da conservação da massa, o dm lá, a gente tinha aqui drão dt do volume de controle, era o primeiro termo, de ρ dv, mais a integral da superfície de controle de ρv, velocidade vetorial dA, vetorial, no segundo termo, igual a zero. Isso aqui igual a zero, porque a gente tinha que o termo lá do tempo, o regime era permanente. Então, eu não tinha mudança da minha massa com o tempo. Precisamos, então, transformar cada um dos termos integrais dessa equação em termos diferenciais, considerando um volume de controle constante, como um cubo infinitesimal, com lados de comprimento dx, dy, dz. Temos que a integral do primeiro termo pode ser escrita na forma diferencial. Então, só para vocês entenderem. O que aqui a gente vai fazer agora? O inverso. A gente vai pegar a conservação da massa, que a gente tinha lá, da forma integral, e vai transformar ela em forma vetorial e diferencial. Certo? É isso que a gente vai fazer. Então, pegando o primeiro termo aí, da conservação da massa. Então, a primeira parte dessa aula, a gente estava explicando para vocês o comportamento da partícula e explicando para vocês como eu poderia detalhar o meu vetor velocidade e o meu vetor aceleração. Como eu poderia colocar eles em coordenadas parciais, né? Então, agora a gente vai trabalhar com a equação mesmo da conservação da massa. Então, vamos lá. Veja só. A conservação da massa na forma diferencial. Então, a gente tem o primeiro termo dessa conservação da massa na forma diferencial. O que a gente faz com ele? A gente tem que drão dt do volume de controle é integral de ρ dv. Então, como a gente sabe que essa integral aí do volume de controle eu vou ter, vai ser constante, o ρv, esse volume, ele permanece constante, então eu tenho que a integral de ρ dv é a mesma coisa que ρv. Então, eu já tirei para fora da integral, porque a integral de uma constante é a própria constante. Então, a integral de dv é v. E o ρ é constante, eu tiro para fora da integral. Então, eu fico com ρ drão dt de ρv. Isso aí vai ser igual a quem? Quem é ρv? Então, eu coloco que a derivada parcial drão da massa específica dt vai ser igual a o meu vetor v dx, dy, dz. Então, eu vou ter que derivar. O que é que eu vou fazer? O que é que eu estou fazendo? Eu estou derivando agora a massa específica. Eu quero saber como é que essa massa específica vai se comportar, a massa específica da partícula, como é que ela vai se comportar em relação ao eixo x, ao eixo y e ao eixo z. Então, por isso que eu pego lá a minha forma integral e transformo numa forma diferencial. Desse jeito que está agora, eu consigo ter um detalhe da minha massa específica nos três eixos, x, y e z. Aí eu vou agora para o segundo termo. No segundo termo, eu tenho que a integral da superfície de controle de ρv dA vai ser igual ao quê? Eu sei que o meu vetor velocidade, quando eu abro esse vetor velocidade nos termos de x, nas componentes x, y e z, eu vou ter o quê? Eu vou ter u, v e w. E eu vou ter drão de x, como eu tenho um vetor, eu vou estar tendo em relação
essa derivada parcial aí, eu vou transformando em derivada parcial do ρ vezes o vetor detalhado, V. O V vai ser detalhado em U, em V e em W. Então, é a soma de... Então, esse vetor V vai ser a soma de UV e W, da derivada UV e W, nas coordenadas X, Y e Z. E o dA vai ser o dx, dy e dz. Então, a minha área, ela vai prolongar a minha velocidade. O meu vetor velocidade e o meu vetor área vai ser nas três direções, x, y e z. Então, eu consigo ter o comportamento, né, da minha massa específica nessas três direções também. E aí, o que é que eu faço? Eu pego essas duas equações, que eu já coloquei na forma derivada, e jogo elas para substituir no primeiro termo e no segundo termo. Então, eu substituo no primeiro termo e substituo no segundo. Igual a zero, porque não tem variação com o tempo, eu vou ter a equação 3. Dessa equação 3, de forma simplificada, o que é que eu faço? Depois que eu cancelo os termos, então, voltando lá, ó, a gente sabe que dx, dy e dz, a gente vai colocar, multiplicar por cada termo desse aí. Então, eu vou ficar apenas com drão de U, de ρ U, dx, drão de V, drão de W, drão específica, dt. Porque os dx eu vou cancelar. Os dx eu vou cortar porque eles estão mudando, eu posso cancelar eles. Essa equação é conhecida como equação da continuidade. Extremamente importante na análise diferencial, principalmente de fluido, posto que o operador diferencial e representado por N em coordenadas retangular é dado por esse vetor. Então, eu tenho que o drão de x, o drão de y e o drão de z é dado por esse vetor aí. Ó. I, drão de x, j, drão de y e k, drão de z. Então, o meu vetor velocidade, como eu já tinha falado anteriormente lá na frente, a gente sabe que a velocidade vai ser a soma das componentes em x, e y e z. Se a minha velocidade é a soma das componentes em x, y e z, se eu substituo a minha componente de x, de y e z, eu vou ter essa equação simplificada, colocando o gradiente aí dentro, colocando o gradiente de velocidade dentro dessa equação, eu vou simplificar ela. E aí eu vou ter essa última equaçãozinha aqui. A massa específica em relação ao tempo, esse gradiente, ρ e o vetor V. Então, é uma forma simplificada, onde eu só preciso ter o gradiente. E aí, como é que eu calculo o gradiente? Com essa equação do gradiente aqui. E como é que eu calculo o vetor V? A última equação, professora, está cortada, tá? Ah, então deixa eu baixar. Tá faltando algo, não está aparecendo toda, não. Pronto, veja aí a última. Estou falando que essa última equação do gradiente, aqui, ó, que tem um triângulozinho ao contrário. Gradiente vezes ρv, que é o vetor, mais a variação, né? A massa específica, o drão de massa específica, o drão de T igual a zero. Essa equação seria a forma mais simplificada que eu posso chegar. Porque para encontrar o gradiente, eu tenho aqui do lado esquerdo a primeira. Meu gradiente ele é encontrado com as parciais aqui em y, j e k. E o meu v de vetor, ele é encontrado com essa forma aqui, a segunda forma, que é v é igual a ui mais vi, j mais wk. Então, eu posso ter a equação simplificada e quando eu quiser calcular o vetor e o gradiente, eu abro nessas outras duas equações. Entenderam? Muito aí, não.
Muito, né? Porque é demonstração de formas, né? Então, demonstração é uma coisa chata mesmo, não é todo mundo que gosta. Mas o objetivo, vocês precisam compreender. O objetivo da demonstração, que é você chegar de uma componente que estava na forma integral, você tem a conservação da massa de uma forma integral, uma equação que a gente tinha que calculava a conservação da massa em forma integral, e a gente quer passar agora para calcular essa mesma conservação da massa em forma diferencial. Ou seja, a gente quer calcular o comportamento de cada partícula. Para quê? Para massa específica, para velocidade, para aceleração, para todos as condições operacionais que a gente tinha o comportamento quando calculava. Lembra daquela equação da massa lá, que caiu na avaliação? Que era ρ1v1 A1 é igual a ρ2v2 A2. Então, quando eu simplificava tudo, eu ficava com uma equação de conservação da massa, onde eu tinha os termos de massa específica, velocidade e área. No ponto 1, que é a mesma coisa. Massa específica, velocidade e área no ponto 2. Então, o que é que a gente está querendo fazer agora? Com a parte diferencial. A gente vai encontrar ainda essa massa específica, essa velocidade, essa área, tanto no ponto 1 quanto no ponto 2, só que a gente vai encontrar para uma partícula. Então, quando se trata de uma partícula, essa partícula, ela se move nas três direções, x, y e z. Então, não vou ter um ρ só. Eu vou ter ρ1 em x, quando ela estiver se movendo em x. Eu vou ter ρ1 em y e eu vou ter ρ1 em z. Então, a minha massa específica agora, ela vai ter uma variação nos três eixos para cada partícula. Da mesma forma, a velocidade, da mesma forma, a área. Então, nada mais é do que isso, fisicamente falando. A gente agora vai ter um comportamento nos três eixos, e não em um só. E por partícula, e não por ponto, de um ponto a outro. Não vai ser mais por volume de controle, que a gente separou. Vai ser por cada partícula que está naquele sistema que a gente vai definir. Entendeu? Alô? Entendeu? Você que estava com dúvida, Ângelo Brandão, era Ângelo? Era. Ainda não entendeu, Ângelo? Mais ou menos, eu acho só na prática, quando a gente fazer alguma coisa. Algum exercício, né? É. Tá bom. Alguém está entendendo aí, gente? Ou está todo mundo voando? Eu acho que quando eu começar o exercício, a parte prática vai melhorar um pouquinho. Pode melhorar, né? Mas não esqueça que vocês precisam entender fisicamente, tá? Um engenheiro, ele não é só uma coisa braçal que faz conta, não. Como eu falei para vocês, quem faz a conta é o software. Então, um bom engenheiro, ele tem que entender fisicamente o que está acontecendo. Porque a conta o software faz. Então, vocês precisam aprender a ler bastante e a ter interpretação de texto e interpretação física, que é o que falta muito na engenharia. A gente é manipulado a só fazer conta, e até quando tem uma disciplina teórica, a gente acha que não é para engenheiro. É só engenheiro fazer conta. E, no fundo, quem faz conta é robô, é computador que faz conta. O engenheiro pensa. O engenheiro vai pensar, vai analisar o problema e vai propor soluções. A conta, os softwares vão fazer, certo? Então, assim, a compreensão física do que está acontecendo é o que vai fazer de vocês um engenheiro diferenciado. Então, assim, leiam o livro de vocês. O livro de vocês, ele é muito bom. Aproveita a quarentena, pegue o livro, coloca no celular e vai lendo, ou no tablet, quem tiver, ou no computador mesmo. Ou quem não gostar, imprime e vai lendo por capítulo. Esses livros são ótimos de vocês. Eu gostei muito da forma que ele é escrito, tratando vocês como engenheiro. Então, assim, é uma documentação excelente e vale a pena ler bem a teoria deles, entendeu? Vocês vão ter outra visão. Não se limitem só a fazer exercício, fazer conta, não.
entendam mais fisicamente as disciplinas da engenharia de vocês. Olhe, isso é um conselho mesmo de quem quer sucesso para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, como eu falei para vocês, aqui é uma forma de ver o comportamento da massa específica. A gente está tentando chegar numa forma diferencial de calcular a massa específica nos eixos x, y e z, no comportamento da partícula nos 3 eixos em todas as direções. Então, o que é que a gente chegou aí, afinal de contas? A gente chegou na equação da continuidade, que é essa equação aí, onde eu tenho a massa específica, a parcial da massa específica, com a componente U, V e W, e em relação ao tempo. E aí eu vou ter ela de 2 formas diferentes. Essa conservação da massa, que é massa, quando eu falo conservação da massa, é a massa específica, tá? Então, essa conservação da massa, ela vai ter 2 momentos. Quando o fluido for incompressível, que é no caso que a gente está estudando, o líquido, que foi o exemplo que a gente deu, a gente sabe que a massa específica vai ser constante. Porque se o fluido é incompressível, tudo que entrar no sistema vai ter que sair. Eu não vou ter nenhuma diferença nessa massa específica. Então, eu cancelo a massa específica. Não é interessante ter na minha equação. Então, a minha equação da continuidade fica aí essa do lado esquerdo, onde eu tenho d-rão de U, dx, d-rão de V, d-rão de Y, d-rão de W, d-rão de Z, igual a 0. Ou seja, eu estou analisando o comportamento da minha velocidade nos 3 eixos, x, y e z. E na segunda, quando eu tenho um fluido compressível, no caso do A, eu vou ter essa minha massa específica, ela não é constante, então ela se mantém. Então, ela vai variar e eu vou ter d-rão de U, d-rão de X, ρ. D-rão de ρ U, d-rão de X, d-rão de ρ V, d-rão de Y, d-rão de ρ W, d-rão de Z. E por que está igual a 0, né? A gente tem aqui, nesse outro termo, a gente também está igual a 0. Mas a gente tem a massa específica aí variando com o tempo. D-rão dt. Nesse caso, não tem esse termo. Por que não tem esse termo? Justamente porque o regime ele é permanente. Então, se o regime é permanente, eu não tenho variação de massa com o tempo. Aí, se eu não tenho variação de massa com o tempo, eu não tenho aquele termo do tempo. Tudo bem até aí? Então, Tranquilo, professor. Aí a gente tem para o exercício 2. O exercício 2, ele está falando aqui de uma empresa de consultoria em engenharia contratou você, aluno, para atuar na equipe especializada em projetos de mecânica dos fluidos, para resolver os mais diversos problemas enfrentados pelos seus clientes. Como primeiro trabalho, você deverá utilizar a criatividade para obter uma expressão para a variação da massa específica média como uma função do tempo para um amortecedor a gás, que se comporta como um dispositivo pistão-cilindro. É utilizado na suspensão de automóveis. Essa informação é muito importante para que seu cliente possa dimensionar corretamente esse amortecedor e dar início à produção em série dessa nova suspensão veicular. Então, aqui a gente tem o desenho físico. Desenho esquemático do modelo pistão-cilindro, onde a gente tem o vetor aqui, velocidade, a gente tem a massa específica, que vai variar com o tempo. Então, a gente tem um pistão aqui, como se fosse um pistão, né? Que eu vou ter o meu U, que é a minha velocidade, é igual a Vx sobre L. Onde X vai ser, L vai ser a minha distância daqui até... Ô, professora,
de um ponto ao outro. Oi. É velocidade ou é energia interna? O quê? É energia é velocidade. É a velocidade em X, né? Exatamente. Energia, é porque confunde, tá vendo? Porque lá na energia, U é energia interna. Oi? Porque está internamente, poderia ser uma energia interna, né? É porque, assim, exatamente, quando você vê letras, você pode pensar que esse é energia interna. Por isso que eu falo para vocês que vocês não podem olhar as letras, e sim as unidades. Entendeu? A unidade e o contexto. Aí dentro, está aparecendo a energia de dentro para fora, né? Sim. Mas entendi. É a velocidade em X. Entendi. X dividido por L, que é o L. O L é como se fosse... O L é essa distância, né? Do meu pistão. Está cortando aqui o pistão, o final. Oi? Onde eu vou ter uma velocidade aqui que vai expandir ou vai expandir ou vai pressurizar, não é isso? Queria dar a tela cheia para a gente enxergar aqui o restante. Certo. Aí, ó. Tá enxergando? Então, eu vou ter meu pistão, onde eu tenho essa velocidade aqui, esse comprimento L, eu vou estar expandindo ou eu vou estar pressurizando, né? Que é gás aí dentro, e vou estar diminuindo essa distância, L. E o X sobre L. X é o eixo X, no caso. É o quanto que eu vou ter de redução nesse eixo X em relação ao quanto que esse L vai se mover. Porque o meu L, ele vai se movimentar à medida que eu expandir o pistão ou que eu pressurizar o pistão. A massa específica está em relação aqui, ρ, ela vai variar com o tempo, essa massa específica desse gás. E vamos considerar o amortecedor como um modelo simples de pistão cilíndrico, que é isso aqui. Aí, o que é que a gente faz? O que eu fiz aqui? É porque quando você está nesse modelo, ele fica, se der enter, ele sai. Então, a velocidade do gás, ela é unidimensional, certo? Ela é unidimensional. O que isso quer dizer? Essa velocidade do gás, ela vai variar somente numa dimensão. Que seria qual? A dimensão, se está U ali, é porque é X, não é? Lembra que o U tem relação com o eixo X, o Vzinho com o eixo Y e o W com o eixo Z? Então, voltando lá, esse U aqui está dizendo que eu só tenho o eixo X. A minha variação aqui da minha velocidade vai estar apenas nesse eixo X aqui. Ô, professora, Oi? se esse pistão tivesse em pé, ele estava no eixo Y, não era isso? Ia ser um V ali ou não? Sim, isso. Exatamente. Se fosse um botijão de gás, por exemplo, aberto, aí ele estava saindo para o Y, concorda? Entendeu? Entendi, Mas ele está no eixo X. Então, vamos lá. A velocidade do gás é unidimensional e proporcional à distância em relação à extremidade fixa. Ou seja, varia linearmente de zero. U igual a zero. Na extremidade física, até U igual a V. No contato com o pistão móvel. Então, é o que a gente tem aqui. Eu vou fazer assim para ficar mais fácil. Vou botar essa figura aqui. Vou ficar voltando. Então, eu tenho
U igual a zero, aqui no início, e depois o meu U vai ser V, vai ser igual a V no final. No contato com o pistão, ele quer dizer aqui, né? Porque pistão móvel. Pistão é esse aqui. Para encontrarmos a variação da massa específica em função do tempo, que é o que foi pedido, quer saber essa variação dessa massa específica em função do tempo, para o gás que ocupa a câmara do amortecedor. Então, para esse gás que está dentro da câmara do amortecedor. Utilizamos a equação da continuidade. Olha aqui, aquela equação bem resumida que eu falei para vocês. Onde eu tenho o gradiente vezes a massa específica vezes o vetor velocidade mais derrão da massa específica dt igual a zero. Então, aqui está a equação bem simplificada. A equação da continuidade. Em coordenadas retangulares, a equação da continuidade é escrita como? Quando eu falo coordenadas retangulares, eu estou falando em relação a x, y e z. Então, essa equação da continuidade vai ser bem maior. Eu vou ter tudo isso aqui, todos esses termos. Que é o meu gradiente lá. Eu chamei de gradiente. Para simplificar. Aí eu vou para o próximo. Uma vez que o escoamento é considerado unidimensional, vou copiar aqui de novo. Aí vem as considerações agora. Primeira consideração. O escoamento é considerado unidimensional, ou seja, só está na direção x. Então, a gente tem que o U é igual a U de x. Então, as derivadas parciais em relação a y e em relação a z, elas vão serem eliminadas. Então, eu fico apenas com a derivada parcial em relação a x. Então, dessa equação que eu tinha aqui enorme, eu eliminei a parcial com relação a y e em relação a z, fiquei só com a do x, que é o U, e o termo da massa específica. Então, eu já resumi. Passando aqui para o outro lado, porque eu quero encontrar a massa específica com o tempo, eu deixei ele do lado esquerdo e passei para o lado direito o outro termo negativo. Pela regra da derivada de um produto, a gente faz que essa parcial, derrão de ρ, derrão de t, vai ser igual. Então, a derivada do produto, porque eu tenho ρ vezes U. Então, a derivada de um produto vai ser sempre cada componente desse tipo, a massa específica do derrão do que eu não derivei, que é o derrão de U, derrão de X, mais o U derivado, aqui, mais a derivada do que eu não derivei, que é o ρ. Derrão de ρ dx. Então, eu derivo um e mantenho o outro sem derivar. Então, eu derivei o ρ, ele ficou aqui fora, e eu mantive o U sem derivar. Aí eu somo com o U derivado e mantenho a massa específica, que é o ρ sem derivar. Então, isso aqui é a derivada, que se chama derivada do produto. Aí eu consegui calcular essa derivada do produto. Depois de calcular a derivada do produto, eu vou rearranjar os termos aqui, que vai ficar a massa específica, negativo, né? Professora, aí primeiro derivou em relação à massa e depois em relação ao X, não é isso? Em relação ao U, porque o produto é ρ vezes U. Não é o X? Isso. Aí você deriva o ρ e depois mantendo o outro sem derivar. Depois derivada espacial. Oi? Entendi. Certo. E mantém o outro sem derivar. Você deriva um, mantém um sem derivar. Do mesmo jeito. Derrão de U dx. Depois você deriva um e mantém o outro, que você não tem derivado, sem derivar.
Então, a derivada do produto é isso, é você manter um constante e multiplicado pela derivada do outro. Somado com o outro constante, multiplicado por a derivada do que você não derivou da primeira vez. Aí isso é, toda vez que você tiver um produto, é dessa forma que você faz. Aqui foi simplesmente, como é negativo esse termo, foi tirado para fora e ficaram os dois negativos. Menos ρ, derrão de U, derrão de X, menos U, derrão de ρ, derrão de X. Aí tem, como a massa específica é supostamente uniforme em todo o volume, a gente tem que derrão de X é igual a zero. Porque a massa específica ela vai variar com o tempo. Mas no meu volume aqui, ela é constante, uniforme, em relação ao X. Então, por isso que derrão de ρ, dx é igual a zero. Nesse termo aqui, ele vai sumir. E aí eu fico com o quê? Como ela é supostamente uniforme, eu tenho que é zero, e aí eu vou ficar só com o termo da massa específica em relação ao tempo, e com o termo da massa específica constante e a derivada da minha velocidade com relação a x. Então, eu vou ter uma derivada ainda com relação ao tempo da massa específica e vou ter uma derivada da velocidade com x. Posto que a velocidade do gás é unidimensional e proporcional à distância em relação à extremidade fixa, ele disse que U é igual a V vezes X sobre L. Então, significa que a derivada parcial desse U aí, derrão de U dx, vai ser V sobre L. Porque V sobre L é constante e a derivada de x é 1. É 1. Derrão de U, derrão de x é 1. Aí eu tenho que isso aqui vai ficar igual a V sobre L. Certo? Então, esse termo aqui, eu substituí o meu U por todo esse termo aqui, o VXL. E derivei. Aí, derivando derrão de U, sobrou só V e L, porque a derivada de x com respeito a x é 1. Aí eu vou agora mais para frente. Então, eu já tenho que derrão de U, derrão de x é V sobre L. É simplesmente a velocidade dividida por L, que é aquela distância que o pistão tem. Então, eu vou ter que, voltando lá para a equação anterior, a massa específica, vamos ver qual é a equação anterior. Essa aqui. Essa segunda equação de cima para baixo, onde tinha aqui a massa específica negativa. Então, vai substituir agora esse derrão de U, derrão de X, por o que eu consegui encontrar aqui. Aí eu vou ficar com derrão de ρ, derrão de T é igual a menos a massa específica, que multiplica derrão de U, derrão de X. Doideiro. Desculpa aí. É aqui. Eu substituí V sobre L, né? Então, vai ser menos ρ, V sobre L, que é justamente esse termo aqui, que a gente tinha anteriormente. Pronto. Então, eu já tenho uma fórmula mais simplificada agora da variação da minha massa específica com o tempo. Contudo, note que L é igual a L0 mais VT. Dessa forma, eu tenho. Por que L é igual a L0 mais VT? Porque esse L, essa distância L, vai ser igual ao L0 lá no começo, mais a velocidade vezes o tempo lá no final. Mas o VT, que é isso aqui, é no final. O meu L final vai ser L0 mais VT. Meu L inicial é L0 e meu L final é o L0 mais a velocidade vezes o tempo. Velocidade em tempo. Eu substituo aqui e separo os termos. Então, se eu tenho uma derivada parcial, derrão de T, derrão de ρ, derrão de T,
e eu separo esses termos aqui, eu vou ter um integral, eu vou integrar. Eu tenho duas integrais, uma com relação a t e outra com relação a ρ. Então, eu separo, eu deixo aqui, ó, integral de 1 sobre ρ. Eu passo esse 1 sobre ρ. Eu faço aqui na verdade, eu faço meus puros extremos, que é o que a gente diz. A gente separa esses termos, é porque o livro deu um pulo do gato aí. Mas o que foi feito foi uma separação dos termos. Por exemplo, como é que eu resolvo uma derivada parcial? O termo que tem ρ vai ficar com o derrão de ρ. E o termo que tem t vai ficar com o derrão de t. Então, eu multiplico inversamente, no caso. Faço uma proporção aí. Então, eu ficaria com o termo. Eu ficaria com derrão de ρ e V dividido por L0 mais VT dt. Entendeu? Só que para ficar derrão, tem que estar 1 sobre ρ. Aí eu vou e coloco a integral. Então, perceba ali, ó. Eu fiquei com o termo em relação... Porque o meu dt ele tem que ficar na parte superior, né? Eu não posso ficar com ele eu tenho que ficar com ele no numerador e não no denominador. Então, quando eu multiplico o meu dt por o termo que tem t, que é... Qual é o termo que tem t nessa equação aí? É v sobre L0 mais vt. Esse termo tem t no vt. Então, eu coloco esse termo vezes dt. Então, eu consigo integrar isso. E o outro termo que tem a massa específica, como ele está negativo, eu coloco o inverso dele, 1 sobre ele. 1 sobre ρ, dρ. Aí eu integro os dois lados. Integro um com respeito a ρ e integro o outro com respeito a t. Aí eu vou ter que a integral de 1 sobre ρ é ln. Lembra? A integral de 1 sobre x é ln de x. Então, integral eu chamo ρ de x, e integral de 1 sobre x seria ln de x. Quem é x? Ρ. Como o ρ está variando de ρ0 a ρ, então fica ln de ρ até ρ0. E o outro também. Como o t está ali, tudo é constante. Eu tiro tudo para fora da integral. E o único que eu vou integrar ali vai ser o que eu tenho, termo t. Então, vai ser ln também. ln de 1 sobre t. ln de 1 sobre t vai ser o meu t também variando. Aí eu consigo, resolvendo esse ln aí, eu vou ter o meu ρ. Cancelando aí, ó. Colocando em relação a t. Eu vou ter o meu ρ. O meu ρ em relação a t, ele vai ser ρ inicial vezes esse termo todo. Então, essa expressão aí é o que ele pediu. Ele pediu para calcular, para você encontrar uma expressão, ó. Essa expressão permite observar o efeito de diferentes valores de R, L e V sobre a massa específica em função do tempo. Além disso, o tempo para o qual a massa específica atinge um valor prescrito também pode ser determinado depois de um relatório. Então, assim, o que a gente vê com essa questão é uma questão só de demonstração. Óbvio que eu não coloco questão de demonstração, geralmente coloco só com conta, mas é para vocês verem de que forma eu posso estar simplificando e encontrar uma equação, que é o que a questão pede, encontra uma equação com os parâmetros que você precisa para esse questão. Então, a equação que eu encontrei em função, eu queria massa específica em função do tempo. Eu tenho massa específica em função do tempo. E os únicos parâmetros que eu vou precisar, ou seja, os únicos dados que eu preciso fornecer para conseguir ter essa massa específica em função do tempo, são os parâmetros de velocidade e de comprimento inicial. Como isso aqui é uma função do tempo, eu vou plotar uma reta.
Geralmente, a gente coloca um gráfico disso aqui. A gente estima valores e a gente vai ter uma reta, ou seja, eu vou ter, para cada tempo que eu estimar, no tempo 0, no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, o meu comportamento da minha massa específica. Então, eu vou ter a massa específica em cada tempo. Quanto ela vai variar por tempo. Porque eu vou ter uma equação aí da reta. Eu transformando isso aí, vai ser uma equação da reta, onde eu tenho algumas incógnitas para serem encontradas. Certo? Eu tenho agora a mesma questão com dados. Então, essa daqui vocês fazem em casa, já está feita, mas ela é mais fácil. E tem essa aqui também com dados, que essa daqui é só teórica. Mas exercício 6, o 5 também é praticamente teórico. O 6, e a única que tem de cálculo, aqui também é teórico. Tenho 3 teóricas, tá vendo? O exercício 4 é teórico, o exercício 5 é teórico e o exercício 6 é teórico, ou seja, você só precisa entender fisicamente o que está acontecendo. O exercício 3, ele é um exercício que ele vai precisar ter um raciocínio e encontrar uma equação. Mas ele está resolvido no livro de vocês. Certo? Ele é bem parecido com o que a gente fez. Só que ele vai ter agora eixo X e Y. Perceba pela figura que eu tenho uma variação no X e no Y, mas ele é bem parecido com esse que a gente fez aqui. Aí vocês vão conseguir fixar o conteúdo. Todas essas questões precisam serem respondidas e entregues até o dia 18, porque essas questões, elas valerão ponto para a nossa parcial 2, primeira parte, certo? E assim, a gente vai fazer exercício, colocando dados nisso aí, mas a gente vai adiantar os assuntos. Então, na próxima aula, na sexta vai ser mais assunto, um exercício assim simples, no sábado também. Aí, na outra semana, a gente faz uma aula na sexta só de exercício. Porque eu preciso ter mais conteúdo. Porque os exercícios do Fox, com conteúdo maior, eles englobam mais assunto. Não tem resumido assim, com o que a gente viu até agora. Então, a gente precisa ver mais coisas para poder conseguir resolver um exercício mais completo. Então, eu preciso de mais 3 conteúdos para embasar vocês. E aí, depois desses 3 conteúdos vistos, a gente consegue resolver exercício com cálculo, como vocês gostam. Com dados reais, para encontrar uma solução algébrica mesmo. Tá certo? Mas, por enquanto, não tem como fazer os exercícios do Fox. E os exercícios do livro de vocês são esses aí que eu já coloquei para vocês fazerem e que eu fiz aqui. Que são exercícios resolvidos, de demonstração, e o outro é um exercício teórico, mas que é bem importante para vocês compreenderem fisicamente esse conteúdo visto hoje. Então, a questão 26, 27 e 28, ela é bem importante para vocês fixarem o que a gente viu hoje. Tá joia? Então, a gente termina por aqui. Vocês têm alguma pergunta? Perguntas? Davson, Darliane, Carlos Mateus, Ângelo Brandão. Não, professora. Tá joia? Tá joia, professor. Qualquer dúvida que vocês tenham nessa questão, pode mandar por WhatsApp a dúvida que a gente tenta tirar, tá? Beleza. Aí, a senhora evoluiu muito na aula, viu? Ah, tá. Obrigada. Evoluiu muito mesmo. Será que evoluiu ou você está mais animado? Oi? Será que fui eu que evoluí ou você está mais empolgado? Do nada, tô do mesmo jeito.
Que bom, né? A gente está aqui para aprender. Então, a A gente vai senhora evoluiu evoluindo muito. mesmo. Só falta evoluir agora nas colocações. A gente vai aprendendo aos poucos, né? Com o tempo, a gente vai aprendendo, vai se colocando melhor e vai melhorando. A ideia é essa, a ideia é ir evoluindo. A A gente não aula nasce pronto. foi muito boa hoje. Tá, joia? Bom final de semana para vocês e até sexta-feira. Obrigado. Um abraço, tchau. Tá certo. Tchau, professora.